Ah, o futebol, a grande paixão nacional que move multidões pelo país. Como você começou a torcer pelo seu clube? Alguns vão falar que é por influência de algum familiar. Outros por terem visto o clube sendo vitorioso na infância. Mas claro, a questão regional é muito importante para essa grande decisão. Quem nasce em Minas Gerais, por exemplo, tem o grande dilema: Cruzeiro ou Atlético? Porém, nem sempre essa barreira estadual é um impeditivo. Quantas vezes não vimos Vasco ou Flamengo indo jogar uma partida no norte do país e ser recebido por uma multidão, a ponto de lotar estádios mesmo estando a milhares de quilômetros de sua terra natal? Em 2022, por exemplo, cerca de 33 mil pessoas foram à Arena da Amazônia, em Manaus, ver o Cruz Maltino enfrentar o Guarani pela Série B. E essa é, de fato, uma das grandes polêmicas do futebol brasileiro. Quando pensamos em dois clubes, uma pergunta vem à tona: como Vasco e Flamengo têm tanta torcida fora do Rio de Janeiro? Sempre tem aquele que fala: a Globo ajuda os times do eixo, ela só passa jogo do Flamengo. A mídia é carioca. Os programas esportivos só falam dos clubes do Rio e de São Paulo. Mas será que isso é realmente verdade? Rio de Janeiro, 1950. A cidade maravilhosa era a grande capital do Brasil. E, evidentemente, tudo era centralizado na cidade. Estavam ali, à beira da Baía de Guanabara, sede de bancos, das principais empresas e dos três poderes da República. O Rio de Janeiro pulsava como o centro do país, um ponto de encontro entre o poder, a economia e a cultura. E a imprensa não fugia dessa regra. Junto dos jornais impressos, o rádio vivia seu auge desde a década de 1940 e era o principal meio de comunicação do país. E ali, no Rio de Janeiro, estavam as sedes das emissoras mais influentes, que atingiam todo o território nacional, como a Rádio Nacional, principal emissora do país à época e que era estatal, e a Rádio Tupi, que pertence ao grupo Diários Associados. Tudo passava pelos estúdios cariocas. Era do Rio que se ditavam as pautas, os sotaques e até os costumes que chegavam aos mais distantes pontos do país. A palavra transmitida da capital moldava opiniões, criava ídolos e ajudava a construir a identidade de toda uma nação. E o futebol também fazia parte desse cenário, especialmente após a Copa do Mundo de 1950. Primeiro grande evento esportivo internacional sediado no Brasil, e com a final que tinha como palco o recém-construído Maracanã. E a partir dali se construía uma forte ideia do estádio como o templo sagrado do futebol brasileiro. Com isso, o esporte mais popular do planeta se consolidou de vez como uma verdadeira paixão nacional. E as rádios eram as grandes propulsoras dessa paixão, levando o futebol praticado no Rio para todos os lugares do Brasil. Além de aproximar o torcedor da emoção do jogo, o rádio também revolucionou a maneira como o público se informava sobre o esporte. As transmissões permitiam acompanhar os lances em tempo real, enquanto os jornais impressos nacionais levavam horas ou até dias para chegar a certas regiões do país. O rádio encurtava essas distâncias e criava uma nova experiência coletiva. As notícias, comentários e programas esportivos passavam a fazer parte do cotidiano dos brasileiros, mas dessa vez de maneira instantânea. Mas é aí que está a questão. Se os meios de comunicação mais influentes do país tinham suas sedes no Rio de Janeiro, era natural que as principais transmissões esportivas se concentrassem nos clubes cariocas. As rádios, como a Nacional e a Tupi, levavam para todo o Brasil as emoções dos estádios do Maracanã, de São Januário, de Laranjeiras e de General Severiano. O torcedor de qualquer canto do Brasil poderia conhecer e se encantar pelo futebol do Rio de Janeiro. Para entender essa expansão de popularidade dos times do Rio, você precisa recuar até... Porque assim, o futebol popular, assim, futebol de massa e tal, ele começa ali no início do século XX, ali, 1930, 1930 e pouco, a profissionalização gradual ali do futebol e tal. E aí você tem uma grande novidade que é a chegada do rádio, né? do rádio.
E o rádio, ele alcançava, as rádios do Rio eram as rádios que na época alcançavam maiores distâncias voltadas para o norte e nordeste, principalmente à noite. Então, a popularidade dos clubes cariocas, ela ganha um avanço muito grande nessas regiões a partir do rádio. E o rádio, ele é um grande construtor de popularidade do futebol, porque ele é uma coisa romântica, é uma coisa que vai construindo uma imagem na cabeça do torcedor, ele fala muito de emoção, e aquilo prendia as pessoas, então as pessoas começaram a se habituar a ouvir os jogos dos times do Rio, e a partir disso criavam rivalidades ali locais, ali, né, de pessoas ali, e aquilo foi gerando uma cultura que ao longo dos anos foi se fortalecendo, e o Rio era, como você disse, o epicentro mesmo, o Rio era a capital federal, e aí o Rio constrói o maior estádio do país para sediar uma Copa do Mundo, e isso ganha um status muito, muito grande, ele tem a final e tal, e pronto, e aí o Maracanã se torna um templo, é chamado de templo de futebol, ele tem uma magia realmente muito grande, como o Wembley tem lá na Inglaterra. E assim foi se construindo a paixão nacional pelo futebol, até a popularização da televisão. Na década de 1970, o futebol brasileiro vivia seu ápice, com a conquista do tricampeonato da Copa do Mundo no México, consagrando o Brasil como grande país do futebol. E não só a Jules Rimet que chegou ao país, mas também uma nova tecnologia para as transmissões televisivas. Em fevereiro de 1972, o Brasil exibiu pela primeira vez um programa em cores, a Festa da Uva em Caxias do Sul, narrada por Cid Moreira. Pouco tempo depois, em 31 de março do mesmo ano, o governo brasileiro oficializou o sistema Palm-M como padrão de transmissão colorida no país. Esse sistema era uma adaptação nacional do padrão europeu ao formato americano, que permitia maior estabilidade de imagem e melhor fidelidade das cores. A adoção do Palm-M marcou o início de uma nova era. A televisão brasileira passou a transmitir imagens coloridas. A partir desse marco, a ascensão da TV foi inevitável. Mesmo que em seu início, pelo alto custo, o aparelho que transmitia imagens com cores era considerado um artigo de luxo. Foi apenas na Copa do Mundo de 1974 que a venda desses novos televisores aumentou de vez, já que as pessoas compraram para ver os jogos da seleção brasileira na competição. Porém, foi com o passar dos anos que ela se consolidou como grande rei entre os veículos de comunicação no Brasil, e com ela se transformou a relação do torcedor com o jogo de futebol. As partidas deixaram de ser apenas narradas pela rádio, para ganharem rostos, uniformes vibrantes e emoções ao vivo em imagens com cores para todo o país, mesmo a quilômetros de distância do estádio. O futebol, que já era paixão, virou um espetáculo, e a televisão o seu grande palco. Nessa época, se deu também o início das redes de televisão. Transmissões que antes eram apenas locais passaram a ser em formato de rede. Mesmo assim, já tínhamos grandes emissoras. A Rede Globo se tornava a principal, que tinha como grande rival de audiência a TV Tupi, que já possuía afiliadas em várias regiões do Brasil. Para completar o quarteto de ferro, a TV Record e a TV Bandeirantes também estavam firmes na disputa da audiência. Em 1976, era criada a TVS, que depois virou o SBT, e mais tarde, em 1983, a TV Manchete surgiu. Só que um detalhe se coincide em 4 dessas 6 principais emissoras. A Globo, a Tupi, a TVS e a Manchete tinham sede principal no Rio de Janeiro. A capital fluminense seguia sendo o coração da comunicação nacional. E pela transmissão de sinal via satélite, boa parte da programação produzida nos estúdios cariocas era retransmitida para as emissoras próprias e afiliadas em outros estados. E isso, claro, teve um impacto no futebol. Se na época do rádio já existia uma preferência por transmitir o futebol carioca, na televisão isso intensificou e perdurou pelas próximas décadas. Nos anos de 1980, se você ligasse a televisão
televisão procurando ver um jogo de futebol num domingo à tarde, por exemplo, muito provavelmente você cairia num jogo de um clube carioca. E quando revisitamos algumas programações das emissoras do Norte e Nordeste por meio de jornais locais da época, ora algumas afiliadas, ora emissoras que apenas transmitiam um sinal da programação carioca para outros estados, mesmo com campeonatos locais acontecendo, sempre havia um espaço para clubes como Vasco e Flamengo. Por exemplo, na programação da TV Manchete do dia 28 de maio de 1989, publicada pelo Diário de Pernambuco, onde seria transmitido não só um, como 2 jogos do Campeonato Carioca. Flamengo controlaria primeiramente e logo após Fluminense e Vasco. Aí, você tem primeiro uma questão de ordem, diria prática, né? De onde você tem as grandes matrizes, quem pode ser nacionalizado, isso está sendo uma demanda importante. Né? Então, o Grupo Globo, o principal grupo comunicacional do Brasil, um dos maiores da América Latina, chega como sede principal no Rio, aí vai ter, né? São Paulo, Minas, Pernambuco e Brasília, né? Como as de propriedade mesmo da família Marinho. E depois você vai ter o desenvolvimento industrial de São Paulo, demonstrando isso como São Paulo, né, como região metropolitana extremamente relevante. E aí também, né, você vai ter Record, a própria Globo, que eu falei, vai ter outras emissoras que surgem dali. Nisso a gente consegue observar, de novo, né, tirando essas filiais diretas, que é Belo Horizonte pode ter um jogo exibido em time local, Fortaleza pode ter, Salvador pode ter, mas o resto do Brasil não. Vai ficar ali quase sempre do time do Rio jogando fora do casa, desde os anos 90, né? Quando esse modelo se estabelece mesmo aqui no Brasil pagou. E claro, essa fase, entre as décadas de 1980 e 1990, foi uma das eras de ouro do futebol carioca, o que cativava o público ainda mais. O Flamengo, por exemplo, vivia o auge de sua geração de diamante, com Zico e companhia, conquistando o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e até o Mundial de Clubes em 1981. Já o Vasco, comandado por Roberto Dinamite, rivalizava à altura. E na década seguinte, os anos de ouro do Clube de São Januário, vencendo Libertadores, Campeonato Brasileiro e campeonatos estaduais. Nos anos de 1990, o futebol carioca seguia brilhando com personagens carismáticos, como Romário, Edmundo, Renato Gaúcho e Túlio Maravilha, que mantinham viva a mística do futebol da cidade maravilhosa. O pênalti você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. E ainda, o que também explica essa centralização é o fator econômico. As grandes redes de televisão sediadas no Rio, principalmente a Rede Globo, concentravam a maior parte dos investimentos publicitários e dos contratos de transmissão. Era evidente que as grandes marcas que fechavam um contrato com as emissoras queriam ter seus anúncios exibidos em meio aos jogos dos clubes de massa. Por exemplo, nos anos de 1990, os direitos do Clube dos 13, entidade criada em 87, formada pelos 4 grandes clubes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os 2 de Minas Gerais, 2 do Rio Grande do Sul e o Bahia, para defender os direitos políticos e econômicos desses times. Já tinham contratos firmados em valores crescentes com a Rede Globo. O ciclo era uma grande bola de neve. Quanto mais exposição, mais torcida. E quanto mais torcida, mais receita e audiência. Assim, a força econômica da mídia carioca impulsionava seus clubes e ajudava a consolidar o Rio de Janeiro como o epicentro simbólico e midiático do futebol brasileiro. E aí, esse ciclo segue, né? Então, tem muitas empresas importantes lá, que querem ver suas marcas lá também. Aí querem que os clubes que sejam mostrados sejam de lá, as empresas de mídia são de lá, e você volta e diz, não, mas aqui a maior parte da torcida é nacionalizada desses clubes. Então a gente está também respondendo ao público nacional quando faz isso. Só que é um ciclo que dificilmente termina, né? Então, historicamente está, como eu disse, desde a época dos jornais dos esportes lá, da década de 20 para a década de 30,
seguindo esse modelo. Primeiro, construindo esse público nacionalizado para esses clubes, com processo de industrialização extremamente centralizado, como é no Brasil, né, e muito problema, né, o desenvolvimento desigual afeta isso também. Aí esses clubes se desenvolvem culturalmente como relevantes, a mídia cresce como indústria centralizada nisso, as empresas de publicidade também nessa região, e você continua reproduzindo isso o tempo todo. Enquanto isso, se criava um distanciamento do público com os clubes de suas próprias regiões. O futebol nordestino e nortista, por exemplo, ficava em completo segundo plano. Ficava escondido em meio aos grandes tubarões comerciais que eram os times do eixo. As transmissões televisivas e radiofônicas centralizadas no Rio de Janeiro reforçavam a hegemonia desses times. O Flamengo, com sua torcida massiva, e o Vasco, com sua presença histórica e engajada, se tornaram referências nacionais, enquanto clubes de outras regiões tinham dificuldade de competir pela atenção do público. E para quem é do Sudeste, se criou uma ideia de marginalização dos clubes das outras regiões, que os times de fora dali eram inferiores ou fracos, mesmo com times mais fortes. Por exemplo, quando clubes de outras regiões iam jogar no Maracanã contra um Flamengo ou Vasco, sempre eram tratados como zebras se vencessem as partidas. Você, como você tem, assim como você tem, por exemplo, na Espanha, muito mais mídia em Real Madrid e Barcelona do que em todos os outros clubes, como no Rio Grande do Sul, vão falar sempre de Grêmio e Inter, e aí vão falar sempre de Cruzeiro e Atlético, vai ter programas específicos. É isso. Agora, nacionalmente, o Flamengo, pelo que ele é, pelo que ele representa de alcance, e pelo que ele tem feito de protagonismo e tal, bom, aí quando tem crise também ocupa o espaço do mesmo jeito, né? Mais que os outros e tal. Então é isso. É muito difícil para uma emissora nacional ficar bem com todas as praças, assim, porque ela vai ter que escolher, ela tem um tempo de produção. Quando você vai fazer o Globo Esporte, você imagina fazer o Globo Esporte para o país. Então, você tem que falar, o que eu vou fazer? Eu tenho que usar isso e aquilo. É muito difícil, porque o futebol ele é muito paroquial, ele é muito local. Muita gente em BH talvez não queira saber do Botafogo, do Santos, saber dele e do adversário dele, do rival dele. Tal. Só se for uma coisa muito interessante. E assim por diante nas outras. Então é muito difícil você... Eu vi muitos anos em lugares reclamar em Minas, principalmente em Minas e Rio Grande do Sul. A Globo só passa coisa do Rio, só coisa de São Paulo, não sei o que. Entrava num táxi, o cara, a gente tá cansado de ver troço do Rio, troço de São Paulo, não sei o que. Então existia essa inconformidade assim, com a programação. Eu acho que é muito difícil mesmo de atender. E claro, isso teve impacto direto no tamanho das torcidas dos clubes do Rio, principalmente quando falamos de Vasco e Flamengo, que viveram épocas vencedoras num período de enorme exposição midiática. Eu cresci vendo mais jogos do Vasco, a gente via os próprios jogos desses times, né? Os times do Sudoeste, do Sul, o Inter jogando, o Grêmio, e enfim, a gente via muito isso, principalmente na Bandeirante, na Globo, quando tinha a ápice, a grande época da Globo, né? Foi transmitindo jogos do Brasileirão, campeonatos, tanto internacionais quanto nacionais, e foi isso. Eu comecei a ver o Vasco, eu tenho lembranças assim de ver mais times de fora, né, principalmente o Vasco, do que times do meu próprio estado, como o Remo e o Paysandu, que não eram poucamente divulgados, né. Dentro desse hall de jogos, né, de campeonato sul-americano, campeonato carioca, campeonato paraense, a gente sempre viu as emissoras de televisão dando sempre mais prioridade para o que é de fora, né? E jogando para escanteio os próprios times do estado, né? E esse é um resultado que não é apenas fruto do imaginário popular, mas que se reflete também nos números. Em julho de 2025, o jornal carioca O Globo, em parceria com a empresa Ipsos e IPEC, publicou uma pesquisa sobre o torcer no futebol brasileiro. 61% dos torcedores da região nordeste do Brasil tem como clube de coração um time de fora dessa região.
enquanto apenas 39% da torcida vai para equipes locais. E o Flamengo é o clube que possui maior torcida no Nordeste, superando Bahia, Sport, Ceará, Fortaleza e Vitória. O rubro-negro carioca angariou 25% dos entrevistados, enquanto o Bahia, clube de maior torcida na região, teve apenas 7%. O grande... Assim, a torcida do Náutico, aqui em Recife, ela é muito concentrada na Zona Norte, mas Santa Cruz e Sport são os dois times da massa, então tem sempre muita gente. Normalmente, quando se bota parelho Náutico e Flamengo, como existem muitas pesquisas que apontam que o Flamengo é a terceira maior torcida, o Flamengo sobrepõe o Náutico. Enquanto no norte do país, essa disparidade aumenta. Segundo pesquisa feita pela empresa Quest, em parceria com a CNN e a Itatiaia, 90% dos nortistas preferem torcer para clubes de fora da região, com o Flamengo sendo a maior torcida disparadamente com 48%, enquanto o Vasco aparece em terceiro lugar com 10% dos entrevistados. O paraense tende a gostar do que está de fora, porque sempre vence, sempre está à frente, sempre tem mais campeonatos, mais jogos para assistir, comparado aos times daqui, que é 1, 2 jogos pela semana e acabou, né? E muda bastante, porque a gente não vê essa movimentação tão grande para assistir um time daqui, né? Aqui, estádio lota, quando tem Remy Paysandu, ou times de fora, como eu estou recentemente com os jogos do Rubro Negro vindo até Belém disputar no de Proença, que é o estádio Mangueirão. Os clubes atualmente entendem o valor desse torcedor que está longe territorialmente, mas que ainda é fundamental para a construção de sua marca. O Flamengo mesmo, em campeonatos cariocas, costuma levar algum jogo para o Nordeste. No de 2025, por exemplo, jogou 3 partidas na região, 2 no Maranhão e 1 em Sergipe. Já o Vasco, em setembro de 2025, lançou uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré, manifestação religiosa muito importante e marcante do estado do Pará. E assim, o torcedor vai se sentindo mais próximo ao clube, potencializando cada vez mais o sentimento, a paixão dele, mesmo estando a quilômetros de distância. Cara, pô, vou te falar a verdade. Eu tava conversando com a minha namorada recentemente sobre isso, né? E eu tive pouca informação sobre quando ia lançar, o horário que tinha sido aberto ao público. Gostaria de estar muito presente, estava na faculdade e toda hora eu tava com 4 dias só pro WhatsApp, mandava, amor, vê aí onde vai ser, vê aí que hora já lançou, pesquisa no Twitter se já tem foto. E quando a gente fala do Vasco, como eu já falei repetidamente aqui, falar sobre o Vasco e falar sobre religião. E trazer um pouquinho da religião, do catolicismo, do Círio de Nazaré, que é um evento, é uma procissão católica, né, dentro do nosso estado e de grandes anos, e com uma história linda a se contar. E pegar um time que é lá do Sudeste, que ele não tem pouco contato com o Norte, é incrível, de verdade. Eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Eu espero que outros times também tendam a buscar mais essa iniciativa, principalmente contar a história do Círio e trazer o Vasco, né? Que é algo que a gente ama, com Nossa Senhora, o Círio de Nazaré, que é o Natal do paraense, é algo exuberante, não tem como explicar esse sentimento, né? E no século XXI, como está o cenário das transmissões esportivas? A partir dos anos de 2000, a televisão e a mídia esportiva em geral começaram a passar por um gradual processo de pluralização e transformação tecnológica, ainda que sob a sombra da hegemonia da Rede Globo. Durante boa parte desse período, o monopólio da emissora sobre os direitos de transmissão permaneceu firme, sustentado por uma engrenagem bem estruturada, que envolvia clubes, televisão e torcida. Novamente, quanto mais exposição televisiva, maior o número de torcedores e patrocinadores. Entretanto, mudanças tecnológicas e a ampliação do acesso digital começaram a modificar esse cenário. O avanço da internet, a chegada das transmissões por TV a cabo e streaming tornaram possível que outras plataformas e canais surgissem,
oferecendo novas linguagens e perspectivas regionais. O fim do Clube dos 13 em 2011 também reconfigurou as negociações, abrindo espaço para acordos individuais com os clubes e, consequentemente, para uma disputa mais aberta pelos direitos de transmissão. Assim, o público, antes restrito aos grandes clubes transmitidos nacionalmente, passou a ter mais opções e diversidade para acompanhar o futebol brasileiro, tanto em nível local quanto a nível nacional. Um exemplo emblemático dessa transformação foi o Esporte Interativo, emissora carioca que se destacou com o case da Copa do Nordeste entre 2013 e 2019. A emissora deu grande visibilidade a essa Copa regional, transmitindo seus jogos com estrutura, emoção e identidade própria, algo que era bem raro até então. E foi um grande sucesso, mostrando que é rentável transmitir futebol sem um olhar centralizado. Acho que não dá para tirar essa responsabilidade de pensar que uma década atrás o Esporte Interativo apostou mesmo, né, no conteúdo nordestino. Foi justamente em 2015, quando eles conseguem os direitos da Champions League, e aí isso muda tudo, né? O Esporte Interativo chega a ter 2 canais de Operação Nordeste, transmitia 7 dos jogos estaduais, transmitia os clubes nordestinos Série C e D. Era um caminho que se voltava à periferia, apostando, né, na força do Nordeste, especialmente naquele momento. O crescimento do consumo na transição de renda das classes D e E, no sentido de IBGE, é classe C. Então, o Nordeste foi que tinha setores mais pobres e que aproveitou dessa intensificação de renda, e o Esporte Interativo acompanhou isso até ter um torneio relevante da Champions League e abandonar esse projeto até em 2018, que acabou com tudo. Já no principal campeonato do país, o Brasileirão, o cenário de transmissões passou por uma transformação significativa. Se antes os direitos eram quase integralmente da Rede Globo, na temporada de 2025 ocorreu uma verdadeira ruptura no modelo vigente. A emissora carioca ainda mantém parte das transmissões, tanto na TV aberta quanto nos canais pagos, como o Sport TV e o Premier, mas agora divide espaço com novos players, que representam essa nova era da mídia esportiva. Essa mudança tem raízes também em fatores políticos e econômicos. A Lei do Mandante, sancionada em 2021, alterou as regras sobre os direitos de transmissão, permitindo que o clube mandante da partida negocie individualmente seus jogos, o que abriu espaço para acordos mais flexíveis e para o surgimento de novas plataformas. Ao mesmo tempo, a Rede Globo passou por um movimento de reestruturação financeira, buscando reduzir custos e priorizar contratos mais estratégicos, ainda que isso significasse abrir mão da exclusividade total sobre o campeonato. Nesse novo contexto, a Cazé TV, o Amazon Prime Video e a TV Record retomaram o interesse pelo futebol nacional, ampliando a disputa e também transmitindo os jogos do Brasileirão nessa temporada. Essa diversidade de plataformas marcou um novo momento do futebol brasileiro, em que a exclusividade dá lugar à fragmentação e à competição, e o torcedor passa a ter mais opções de acesso e formatos de conteúdo, do celular à televisão, da transmissão tradicional à linguagem mais descontraída. As redes sociais também marcaram uma verdadeira virada de chave nesse processo. Elas transformaram o torcedor em um participante ativo, capaz de comentar, criar conteúdo e interagir diretamente com clubes, jornalistas e ídolos. O debate esportivo, antes restrito às mesas redondas da TV ou às páginas dos jornais, ganhou vida em tempo real, seja no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok e em podcasts. Assim, se abre mais possibilidades para que cada um consiga acompanhar mais fortemente o time que desejar, mesmo que ele seja fora do eixo. Mas mesmo com essa pluralização da cobertura esportiva, Flamengo e Vasco continuam figurando entre os clubes de maior força e visibilidade nacional, sustentando uma popularidade que remonta às raízes da comunicação esportiva no Brasil. Hoje, essa herança histórica se reflete, por exemplo, no ambiente digital. O Flamengo lidera com folga o ranking de clubes com mais seguidores em todas as redes sociais, com mais de 60 milhões de seguidores, enquanto o Vasco aparece em sexto lugar,
com quase 14 milhões. Esse novo ecossistema digital ampliou as vozes em torno do futebol, mas é importante questionar até que ponto isso realmente democratiza o acesso à informação e à opinião. Clubes com grandes torcidas, como Flamengo e Vasco, conseguem se aproveitar dessas plataformas para ampliar sua presença, engajar torcedores e até influenciar decisões de mídia e marketing. O rubro-negro, por exemplo, em agosto, assinou com seu novo patrocinador master, que irá lhe pagar 220 milhões de reais anuais para estampar a marca no uniforme vermelho e preto, sendo o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, enquanto o segundo maior valor pago atualmente é de apenas 113 milhões de reais. Mas e clubes como o América Mineiro, que tem torcida menor e menos alcance? Ter espaço na internet significa força real, quando não se possui base de torcedores significativa, visibilidade midiática ou influência política nos bastidores do futebol brasileiro? Então podemos nos perguntar: quem realmente se beneficia dessa democratização digital? Será que todos os clubes e todas as regiões realmente têm voz efetiva ou é apenas um espaço sem impacto real? E por outro lado, como clubes historicamente fortes conseguem transformar a sua presença digital em poder simbólico e econômico, mesmo em um cenário midiático fragmentado? Bom, meu nome é Antônio Augusto, sou aluno de comunicação da UFMG e esse é a produção documental para o trabalho de conclusão de curso. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição.